Vamos lá, pessoal, para mais uma aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Nessa aula eu vou falar sobre um conteúdo que eu já coloquei ele para te copiar e inclusive já deixei exercícios, tá? Considero um conteúdo muito fácil, mas acho importante esse vídeo para te mostrar algumas coisas que eu ainda não te mostrei, avançando um pouquinho mais o conteúdo, tá? A adição e subtração de radicais é muito parecido com o conteúdo que tu aprendeu lá no 8º ano, expressões algébricas. Eu coloquei ali para ti nos exemplos, né? Quando tu faz redução de termos semelhantes de expressões algébricas, o que acontece? Tu precisa encontrar os termos semelhantes, lembra disso? E os termos semelhantes vai ser o quê? Que tem a mesma parte literal, lembra? A parte literal é a parte algébrica, é a parte da letra, né? Por exemplo, tu tem 2x mais 5x, são semelhantes, tu vai somar o número, mas a parte literal, que é a letra, tu não vai mexer. 2x mais 5x é 7x, né? Agora, se tu tem 4y mais 5x, y e x não são semelhantes, não tem como calcular. Até mesmo 3x ao quadrado mais 1x, x ao quadrado e x não são semelhantes porque o expoente é diferente, então a parte literal é diferente, tá? É muito parecido aqui com radicais. O radical, para ser semelhante, para te adicionar ou subtrair, para te somar ou diminuir, o radical precisa ser semelhante. O radicando e o índice precisam ser iguais, tá? Então, o que é o índice? O índice é aquele númerozinho que tá aqui, né? Que vai te dizer se a tua raiz é quadrada, se é raiz cúbica, se é raiz quarta, raiz quinta e por aí vai. Então, esse númerozinho daqui representa o índice. E o radicando é o número que tá aqui dentro. Então, esse número também tem que ser igual para ser semelhante, certo? Aí eu coloquei um exemplo, esse exemplo é igual ao que tu tem lá no teu material, pode ir acompanhando aí. Nesse exemplo te pede então para te calcular, e tu já sabe que tu só pode calcular aquilo que for semelhante. Aí, primeiro caso, então, tu tem que ver o que é semelhante aqui, ó. Tu tem o que? Raiz de 2 e raiz de 2, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Então, esses dois aqui são semelhantes, certo? Depois tu tem aqui raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3. Então, esses dois também são semelhantes. Para calcular isso aqui, tu vai somar somente o número, né? Somar ou diminuir, depende do sinal, é claro. Mais 5 com mais 7 é mais 12. Raiz de 2, raiz de 2, raiz quadrada de 2, só repete, né? Esse mais aqui pode ficar invisível. É importante tu lembrar que dentro do radical não se altera. Para reduzir termos semelhantes, tu soma ou diminui somente o número que está ali fora, certo? Isso é muito importante. Calculando esses dois aqui, sinais diferentes diminui, conserva o sinal do maior número, então fica positivo, 6 menos 2 é 4 e repete o radicando. Eu já corrigi alguns exercícios destes que eu deixei ali e vi que algumas pessoas erraram. Por exemplo, eu coloquei lá um exercício que tinha assim, ó, menos raiz de 3, até que era raiz cúbica aqui, menos raiz cúbica de 3, menos raiz cúbica de 3, né? Olha só, tu tem que te lembrar, é muito importante, que sempre aqui na frente tem o número 1 que fica invisível. O número 1 não precisa aparecer. Então, nesse caso aqui, ó, tu tem raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 3. São semelhantes? Sim, mas eu vou calcular quem? Vou calcular só o número que está lá na frente, que parece que está invisível. Quer dizer, que parece que não existe, mas na verdade está invisível. Perdi um e perdi um, na verdade eu perdi 3. E o radical só se repete, tá? Então te atenta a isso. Outra coisa que eu vi lá, que eu vi o pessoal errando,
é isso aqui, ó. Raiz de 10 mais raiz de 10 é igual a raiz de 20. Gente, isso aqui tá certo? É claro que não, porque eu nunca, jamais, em hipótese alguma, vou somar aquilo que estiver dentro do meu radicando. Não posso somar. O resultado disso aqui, como são semelhantes, seria 2 raízes quadradas de 10, porque é isso que eu tenho aí, 2 raízes quadradas de 10. Mas jamais somar o que está aqui dentro, tá? Quero te mostrar outros exemplos ainda. Esse apagador é muito ruim. Mas vamos lá. Quero te fazer mais 2 exemplos aqui, ó. Se houver um exercício do tipo assim, são semelhantes, e te colocar lá raiz de 2 e raiz de 8, raiz quadrada, os dois são raiz quadrada. Aí eu te pergunto, são semelhantes? Se tu olhar num primeiro momento, tu vai dizer pra mim que não. Não, professora, não são semelhantes. Só que antes de aprender a operação com radical, a gente viu um conteúdo que era simplificação do radical. Na verdade, a gente vê a simplificação para chegar aqui, certo? Tudo que a gente viu até agora, na verdade, é para chegar aqui, em operações com radicais, tá certo? Por que eu tô te dizendo isso? Tá, número 2 é primo, não tem como eu decompor, não tem nada que eu fazer com essa raiz de 2. Mas a raiz de 8 é possível decompor, sim ou não? Sim, né? Olha só. Quando eu decomponho número 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2 e dá 1. Então quer dizer o quê? Que isso aqui, ó, é uma raiz quadrada, agrupei de 2 em 2, vezes 2. Então a raiz de 8 vai ser o quê? 2 ao quadrado vezes 2, separando essas raízes para eu poder simplificar mais. Raiz aqui, 2 ao quadrado, 2 está sozinho, continua sozinho. Aí eu posso cortar o quê? O raiz quadrada, que tem o 2 que está invisível aqui, com esse 2. Sobrou alguma coisa dentro dessa raiz? Não sobrou. Então esse 2 sai para fora do radical. E esse aqui não tem nada que cortar, continua, né? Tudo isso aqui a gente viu lá em simplificação de radicais. Isso quer dizer o quê? Que a raiz de 8, ó, é igual a quanto? 2 raiz de 2. E aqui tu tinha, né, raiz de 2. Agora eu te pergunto, são semelhantes? São semelhantes. Então, em muitos casos, primeiro tu tem que simplificar o radical para depois efetuar o cálculo de adição e subtração, tá? Outra coisa que eu quero te dizer aqui bem legal é que a raiz de 8, ó, isso tu tem que estar ligado nas raízes, né? Olha só. Raiz de 8, certo? 8, preciso de outra cor aqui, tá muito clarinho. 8 não é a mesma coisa que 4 vezes 2. Tu tem que pensar o seguinte, será que eu não posso transformar o número 8 numa multiplicação onde um desses números tem uma raiz quadrada exata, já que eu estou tratando aqui de raiz quadrada? Aí tu vai pensar, as raízes exatas quais são? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, por aí vai. Isso aí é bom tu ter na tua mente para trabalhar esse conteúdo aqui, né? Porque tu acaba vendo tantas vezes esse tipo de raiz que é bom tu já decorando, já armazenando no teu cérebro, certo? Aí tu chega à conclusão que o quê? Que 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2, sim ou não? Só tô escrevendo isso de maneira diferente, né? Aí eu vou dividir essas raízes aqui, ó. Vou ter raiz de 4 e raiz de 2. Qual é a raiz de 4? 2. Então, esse 2 não tem raiz, continua, ó. Cheguei ao mesmo resultado sem precisar fazer a decomposição. Eu digo isso porque eu sei que tem gente que tem bastante dificuldade em fazer decomposição, então, de repente, esse aqui é um caminho. Nem sempre dá certo, quero te dizer bem sinceramente, nem sempre dá certo, mas muitas vezes dá. Então, é bom saber que vai te facilitar em muitos momentos. Vou fazer mais um exemplo aqui. Tá? Aqui, ó. Calcular agora, ó. Isso é o que tu vai encontrar aí no teu caminho, tá? Raiz de 50 mais
raiz de 32. Num primeiro momento tu vai olhar e vai dizer o que? Não são semelhantes, não tem como calcular. Só que não, né? Tu tem que primeiro efetuar a simplificação de radicais. Dentro daquele último exemplo que eu te dei, eu já te digo assim, ó, se tu é bom em matemática, se tu tá ligado no conteúdo, tu vai dizer o quê? 50 é 25 vezes 2. 32 é 16 vezes 2. Então fica a dica. Caso contrário, vamos à decomposição, né? Vou começar aqui então pelo 50, decompondo o número 50 dá por 2, dá 25, dá 5, dá 5 que dá 1, né? Então aqui vai ser o quê? 2 está sozinho, continua, e 5 ao quadrado. Então a raiz quadrada de 50 é o quê? Vou fazer aqui, ó. É 2 vezes 5 ao quadrado. Separando isso aqui, raiz de 2 vezes raiz de 5 ao quadrado. Corto esse quadrado com esse quadrado invisível, não sobrou nada na raiz. Esse 5 sai para fora, o raiz de 2 não tem com quem cortar, continua ali como estava. Então, já sei que raiz de 50 é igual a 5 raiz de 2. Mas, agora vamos decompor o 32 aqui. 32, né? Dá por 2, dá 16, dá por 2, dá 8, dá 2, dá 4, dá 2, dá 2, dá 2 e dá 1. Aqui tu tem, então, 2 vezes 2 e 2 vezes 2. Sobrou um sozinho ali. Então, aqui tu vai ter o quê? Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Aqui, então, 2 ao quadrado vezes... Só tô separando as raízes aqui, né? Ficou miudinho ali, mas tu acompanha no teu material, né? Tem tudo aí. Então, aqui, cortei, saiu esse 2 para fora porque não sobrou nada ali dentro. Cortei, saiu esse número 2 também. Lembrando que isso aqui é uma multiplicação, né, minha gente? Ó, esses 2 não vai me dar 22 raiz de 2, pelo amor de Deus, é multiplicação. Esse 2 não tem com quem cortar, continua então sozinho. 2 vezes 2, 4 raiz de 2. Então, esse aqui equivale a 4 raiz de 2. Agora sim eu te pergunto, são semelhantes? Sim. Nesse caso, então, tu pode calcular, né? Ó, raiz quadrada de 2 é semelhante a outra raiz quadrada de 2. 5 mais 4, 9, e só repito a raiz quadrada de 2, tá? Tenho sentido falta da nossa interação, acredito que vocês também, mas quero te dizer que eu estou à disposição para tirar tuas dúvidas. Se tu não me procura para tirar dúvidas, eu acho que tu entendeu tudo e vou adiante com o conteúdo. Outra coisa bem importante também é com questão ao atraso no retorno das atividades. Vocês têm que prestar atenção que eu posto atividades como se a gente estivesse em sala de aula. Tu pode pegar o teu horário e ver quais são os dias que eu tenho matemática. É naqueles dias que eu estarei postando a aula. Se tu a deixar acumular, vai virar uma bola de neve, né? Se tu ficar com muito atraso, eu vou achar que tá tudo certo e quando tu te dá conta, eu tô lá na frente do conteúdo. Tu vai estar aqui em radicais e eu já tô lá em Bhaskara, né? Então, presta atenção para não te prejudicar. Aulas remotas são como se nós estivéssemos tendo aula todos os dias na escola. Te organiza, tu é um aluno formando. Não vai deixar perder o ano letivo para ficar jogando no celular, deitado no sofá vendo televisão. É chato para todo mundo, mas a gente tem que ser persistente para vencer essa etapa, tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus.